Paraguai está entre os países de maior crescimento na América Latina. Sabem por quê? Então, descubra antes que os seus competidores. 406.752 quilômetros de território estabelecido em uma estratégica posição geográfica com abundantes recursos naturais, onde 97% do território é adequado para a produção de alimentos. Força laboral jovem, eficiente, motivada e a custo competitivo. 70% da população tem menos de 35 anos. Um país comprometido com a integração sobre a base de uma relação ganhar-ganhar e centro de economias como produtor de alimentos. Uma das taxas de retorno à inversão mais alta na América Latina. Nos últimos anos, 22% no promédio. Crescimento econômico estável, inflação controlada, dívida externa coberta com reservas internacionais e disciplina fiscal. O melhor clima de negócios da região. Estabilidade de preços com uma taxa de inflação abaixo dos 5% e os 5,1% anual de crescimento do Produto Interno Bruto nos últimos 11 anos em promédio. Acesso a mercado com vantagens arancelárias e chaves com o Mercosul e a União Europeia, incrementando as exportações de manufaturas a um ritmo geométrico. Os custos mais competitivos em impostos, energia e mão de obra dentro da região, e inclusive com respeito aos países asiáticos. Paraguai abre-se ao mundo como um ecossistema de negócios que tem todo um potencial para continuar crescendo. Capacidade para triplicar a produção agrícola, uma demanda de 100 mil casas por ano. Primeiro produtor mundial de energia renovável per capita, segundo produtor mundial de estévia, terceiro produtor e exportador mundial de erva mate, terceira frota de embarcações maior do mundo, quarto exportador mundial de soja, quarto exportador mundial de energia elétrica, sexto maior produtor de soja, trigo e milho e sexto exportador mundial de carne. Damos as boas-vindas ao país mais competitivo da região, uma terra fértil, com muito por fazer e onde, através da integração, podemos gerar crescimento, riqueza e oportunidades para todos. Paraguai. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem mestrado em Marketing Internacional na Escócia. Teve uma forte atuação no setor privado do Paraguai, na função de diretor executivo de empreendimentos imobiliários e servindo de consultor internacional em vários projetos. No setor público, foi executor da Agenda de Descentralização, responsável pelo Plano Nacional de Reconversão da Cidade do Leste e negociador do regime automotor do Mercosul. Com vocês, ministro Gustavo Leite. Boa noite. Primeiramente, peço desculpas pelo péssimo português que vocês vão escutar hoje à noite, mas não ia fazer isso em espanhol, né? Mas nós temos um acordo com os colegas do Mercosul que nós falamos portunhol. Portunhol é tentar falar a língua do outro com licença para erro. Então, peço licença para isso, tá? Marcos, muito obrigado. Se eu estou aqui, é porque a Lid me convidou. Marcos, com
o verdadeiro Rodrigo Maia, que está em Paraguai, são os artífices da nossa vinda aqui para Rio Preto. Gostamos muito, é a primeira vez, uma cidade espetacular, bem organizada, parabéns. Obrigado à delegação empresarial que vem com a gente, acho que eles já estiveram hoje à tarde mergulhando nas oportunidades de negócios. Também muito obrigado ao nosso embaixador em Brasília. Eu sei que Brasília está muito ocupada nesses dias, mas ele encontrou tempo para acompanhar a gente. E também está nosso adido comercial em São Paulo, que é o cara que verdadeiramente trabalha. E é a pessoa, Sebastião, por favor, Sebastião Bogado, ele foi formado aqui. Na verdade, ele veio no Brasil muito novo, muito garoto. Seu pai trabalhou muito tempo em Itaipu, em São Paulo. É mais brasileiro do que paraguaio, mas nasceu no Paraguai. Ele trabalha em nosso consulado geral em São Paulo e está à disposição de vocês a partir de hoje para as questões que vão sair de hoje à noite, sem dúvida. É difícil falar às 7h30 da noite, todo mundo já trabalhou hoje, está cansado. O que o ministro vai falar agora? Vamos falar de ganhar dinheiro junto? Estou aqui para isso, para estabelecer uma agenda também com o líder Rio Preto. Nós achamos que estamos nos melhores momentos do Paraguai e também essa retomada do Brasil dá muito otimismo para pensar juntos como nós nos integramos verdadeiramente para o mundo, porque você pode dar uma olhada na história recente de nossos países, somos assim como aquele eletrocardiograma, né? Para cima, para baixo. Precisamos estabelecer nossos sistemas, nossos modelos de desenvolvimento. Eu acho que esse é o momento ideal, porque estou vendo no Brasil uma virada para a posição de liderança que a região precisa do Brasil. É impossível que a América Latina seja forte e considerada no mundo como uma potência de futuro se o líder principal da América Latina não toma essa posição. Eu estou vendo, a nível político, pelo menos nos últimos tempos, que o Brasil é também a liderança empresarial com esse tipo de eventos. E como que o setor privado está empurrando a dirigência política do Brasil a tomar essa posição que o Brasil merece no mundo. E nós, como vizinhos e parceiros, gostamos muito dessa ideia. É muito difícil pensar que o Paraguai possa liderar o Mercosul. Claro que lideramos na nossa presidência, que é agora. Mas se o Brasil e a Argentina, que são as potências, não têm uma agenda comum com a gente, não têm uma agenda comum para o resto do mundo, vamos continuar perdendo nosso tempo. E nós, desde o Paraguai, enxergamos que estamos indo na direção correta, devagar, mas na direção correta. Mas não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar de como o Paraguai está sendo e quer continuar sendo o melhor parceiro do Brasil, para benefício mútuo. Se só uma parte ganha num negócio, não é bom, o negócio não vai durar. Deve ser ganha-ganha o tempo todo. E lá nós temos uma posição no Paraguai que sempre tentamos ter um consenso nacional de qual é o nosso rol na região, qual é a participação que está reservada para o futuro do Paraguai na região, no mundo. Eu acho que finalmente agora chegamos nela. E que Paraguai é o país mais competitivo da região. Tem muitas definições de competitividade. Eu gosto daquela que diz que alguém é competitivo quando faz a mesma coisa que o concorrente a menor custo ou alguma coisa melhor do que o concorrente ao mesmo custo. É isso que o Paraguai é hoje na região, é isso que o Paraguai vai continuar a construir nos próximos anos, é isso que o Brasil e o Paraguai devem aproveitar em conjunto. Então, gostaria de falar hoje de por que nós achamos que o Paraguai é um bom país para investir. Logo, gostaria de falar de quais são os motores de nosso crescimento.
Logo, gostaria de falar quais são as reformas que nós fizemos para assegurar a competitividade no futuro, porque os países como as empresas não ficam quietas, o mundo não fica quieto, o ambiente cambia o tempo todo. E os países, assim como as empresas, precisam de nova estratégia, de novas reformas. Logo, gostaria de falar de indicadores práticos da nossa economia nos últimos 4 anos e meio. E, por último, revisar a nossa visão da agenda macro, da agenda ganha-ganha de Paraguai com o Brasil. E perguntei para Marcos quanto tempo devia falar e me disse 40 minutos. Não, 40 minutos a gente vai sair, vai embora. Vou tentar ser curto. Olha, o vídeo falava do mais importante. Todo mundo aqui é empresário. Eu fui empresário, estou emprestado ao setor público, vou voltar à atividade empresarial, se Deus quiser, mês de agosto. O primeiro é ganhar dinheiro, rentabilidade. País que não oferece rentabilidade não tem o motor mais importante para seu crescimento econômico, que é o empresário. Nós no Paraguai achamos que o herói do crescimento econômico das nações é o empresário. O que nós colocamos como primeira prioridade no nosso governo, que já vai fazer 5 anos em agosto? Liberdade econômica para que o empresário possa se desenvolver. Lembro da primeira aparição pública do presidente Cartes, o dia seguinte da posse, tivemos uma palestra assim com quase 500 empresários, e um deles que logo fez um investimento de quase 300 milhões de dólares num shopping, corporate center, perguntou para ele: presidente, o que você vai fazer para atrair mais investimento? E ele foi muito sábio, muito inteligente, falou: vou tirar o peso da burocracia das costas do empresário. É isso o que motivou, em nossa humilde opinião, a mudança do Paraguai. Ficamos país simples, país sério, e país que acredita nas oportunidades do empresário. Estado pequeno, Estado regulador, que não mexe com os atores reais do desenvolvimento econômico. Logo vamos repassar os resultados, mas se a primeira razão para investir é rentabilidade, a segunda é: será que minha rentabilidade pode sair do país? Se eu pergunto para você, alguém de vocês quer ir ganhar dinheiro em França? Pagar 70% de imposto, mas imposto de dividendo, quando vai tirar o dinheiro, não tem nada. Lá no Paraguai, você pode tirar seus dividendos pelo sistema bancário ao dia seguinte de declarar sua ganância, pagar seu imposto. Não é menor. Tem poucos países que têm um sistema tão fácil, tão simples para ganhar dinheiro, elevar o dinheiro para seu país ou deixar no país. Terceiro elemento: se vamos ganhar dinheiro e vamos poder tirar o dinheiro, será que as regras são previsíveis? Será que alguém não vai falar amanhã: amanhã vamos trocar de regra? E aí eu acho que o Paraguai nos últimos tempos tem sido um campeão, porque as regras têm sido melhoradas. Logo, se você vai ganhar dinheiro, se você pode tirar dinheiro, levar para seu país, se as regras são estáveis no tempo, se tem estabilidade, que o vídeo também colocava, na pior crise do Brasil dos últimos tempos, com a crise da Argentina, o Paraguai continuou crescendo a quase 5%. Quer dizer que tem fundamentos básicos para esse crescimento. Logo, tem tudo isso, mas será que tem competitividade? Será que posso fazer realmente uma coisa ao longo prazo melhor ou mais barato que meu competidor? E lá eu falo sim, e temos individualizado 5 áreas. Número 1, eu acho que o campeão desses últimos 5 anos do Paraguai é a juventude do Paraguai. Eu não sei como é aqui no Brasil, eu sei de países vizinhos onde a juventude já não quer trabalhar.
que programa social, que Bolsa Família, que... É bom, temos que ter programas sociais para a gente que é vulnerável. Mas a mão de obra do Paraguai é muito trabalhadora. Nós temos até comparado fábricas na Coreia, na região e no Paraguai, com a mesma linha de produção. As fábricas do Paraguai são 30% mais produtivas daquelas da região e só 2% menos produtivas daquelas da Coreia ou do Japão. Quer dizer que o empregado, o funcionário paraguaio tem vontade de trabalhar, que não é menor nesse momento da história de nossos países. Segundo elemento de competitividade tem a ver com impostos. Por que o Paraguai é um país de impostos baixos? Porque nós não temos opção. Nós somos um jogador de 1,60 m que precisa jogar na NBA. Então, como nós vamos jogar o jogo mundial? Estamos a 1.200 quilômetros do mar, país de 7 milhões de habitantes que quer comerciar com o mundo. Tem 70, 80 dólares a mais de cada tonelada que entra ou sai do país. Como compensamos para o empresário? Imposto baixo, não tem outra. Eu não posso falar para o mundo, olha, eu não tenho mar, então preciso vender mais caro para você ou preciso comprar mais barato de você. Essa aí não é a regra do mundo. O imposto no Paraguai é 10, 10, 10. 10% imposto às empresas, 10% de imposto de IVA, que é o ICMS aqui, e 10% de imposto à renda pessoal, que ainda está numa briga se pode deduzir, não pode deduzir, mas pega na cabeça 10%. Eu acho que no Brasil é competitivo esse 10%. Outro elemento da competitividade é a abundância, é a disponibilidade, é o preço da energia elétrica. Nós calculamos que o preço da energia elétrica é mais ou menos a metade do que no Brasil, como exemplo. E logo, para mim, o mais importante é o contrato social trabalhista no Paraguai. Um contrato social que já tem muito tempo. O Código Trabalhista é de 1950, acho. E lá temos uma tabela para conhecer quais são os custos da demissão. Ninguém quer demitir empregado. Eu fui empregador, vocês também. Ninguém, mas as empresas às vezes têm problemas conjunturais e precisam sair de alguém e tomar outros. E lá precisa ter uma certeza de como fazer isso. E essa é a vantagem muito grande do Código Trabalhista Paraguai. Acá tem 2 advogados. Se você tem que demitir, infelizmente, um colaborador, você faz o cálculo. Se o cálculo é certo, e essa pessoa leva você ao juiz trabalhista, o juiz vai dizer o cálculo é certo. É muito importante a certeza de que se o patrão faz as coisas bem, também tem a proteção do Estado, como também o trabalhador tem proteção nos seus direitos sociais, trabalhistas. Então, esse combo de competitividade tem ainda uma, sempre falo como um McDonald's, tem como 1, tem 2, 3, você pode ter tudo isso e, além disso, pode ter o benefício de 2 leis que, a meu critério, são únicas na região. A lei se chama de 60 para nós, mas é uma lei que permite você importar bens de capital a 0 taxa, verdadeiramente 0. Você pode trazer a máquina mais velha que você tem aqui, ou a máquina mais nova que está saindo na Alemanha, a 0. Nosso parque industrial no Paraguai, é uma honra para mim falar que em certos setores é mais moderno do que vocês. Com humildade eu falo. Certos setores, porque nós pudimos dar um pulo de nada à melhor tecnologia. E a outra lei, que para nós é fundamental no conceito de Paraguai, fábrica da região, é a lei da maquila. A lei da maquila permite que quem vai exportar não pague impostos. Então, permite você trazer bens intermédios ou matéria-prima, transformar num produto diferente, exportar o novo produto e pagar só 1% sobre o valor da exportação como imposto único. Todo mundo diz, mas isso
sim, claro que é muito baixo, mas, na verdade, nós achamos que o melhor programa social é a juventude com emprego. E nós conseguimos, apesar de que temos 70% da nossa população com menos de 30 anos, conseguimos baixar o subemprego e deixar o desemprego por volta de 7% no desemprego urbano. Quer dizer que com essa maquila nós estamos comprando tempo até as reformas culturais e universitárias que vou apresentar a vocês daqui a pouco. E logo, tá tudo bem, vamos ganhar dinheiro, tem certeza, tem competitividade, mas tem potencial? Porque se não tem potencial, é aí sim também. Olha, Paraguai tem 40 milhões de hectares. Nós somos, tudo isso que vocês assistiram no vídeo, com 6. E o 95% do território do Paraguai é bom para trabalhar. Então, o potencial é quase infinito, que não é menor. E logo de tudo isso, temos tudo, temos potencial, mas temos uma visão de longo prazo. Sabemos o que vamos fazer, e lá também nós colocamos algumas sugestões. E provamos que Paraguai pode ser um formidável campeão de alimentos para o mundo. E lá temos tanto para falar e para aprender de vocês aqui na área de Rio Preto. Alimentos para o mundo de alto valor agregado. Paraguai está virando a fábrica da região. Está virando a fábrica da região. Segundo motor. Terceiro motor, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia, até vocês. O oeste de São Paulo está ficando longe do mar, tem custos logísticos. O Paraguai apresenta a oportunidade de ser a saída eficiente pela hidrovia Paraguai-Paraná. E o quarto motor que ainda não começamos, mas que nós enxergamos com tremendo potencial, é a indústria florestal. O clima do Paraguai é bom para fazer árvores rápido. Se nós temos árvores rápidos, se o custo do capital é o mesmo e os mercados são mundiais, vocês podem fazer a equação muito rápido. O que fizemos para que tudo isso aqui que começou não fique em nada? Porque a gente pergunta, mas logo o próximo governo, mas olha, os governos, eu sou passageiro, sou uma ferramenta para que nosso povo possa viver um pouco melhor. Somos conscientes que tem hoje ainda ideologias que pensam mais de um lado que o outro. Então nós blindamos isso com algumas leis transcendentais. A primeira é a lei de responsabilidade fiscal. No governo do Paraguai é impossível gastar mais de 1,5% do PIB como déficit. Não pode, não tem como, é contra a lei. Então isso é muito importante, porque nós enxergamos, até o gigante mundial Estados Unidos, olha, encerraram o governo até hoje, né? Porque não tinham um pacto para como financiar. Porque, na verdade, os governos são como as famílias. Se uma família ganha 10 entre o pai e a mãe e despesa 11, vai quebrar. Vai quebrar. Só que os países não quebram. Os países passam inflação para a gente. Os países passam serviço ruim para a gente como consequência do seu déficit. Então, essa reforma foi transcendental para nós. A segunda é uma visão de virar o conceito de nossa universidade. Nossa universidade é a mesma universidade há 50 anos. Professores que já estão fora da vontade de trocar de esquema mental. Então, nosso governo decidiu fazer o mesmo que foi feito em 1850 por um grande presidente do Paraguai, se chama Carlos Antônio López, enviar os melhores às melhores universidades tecnológicas do mundo. E hoje eles estão voltando, estão começando a voltar, e nós vamos fazer uma reforma top-down, como fala o americano, da universidade, porque com esses garotos, que são agora cientistas das melhores universidades do mundo,
podemos tentar trocar a currícula universitária. Estamos, se Deus quiser, esse ano ainda, habilitando a universidade tecnológica mais importante do Mercosul, um convênio com a Taiwan Tech. Nós enxergamos que a essa base industrial do Paraguai devemos colocar inovação, mas a inovação se coloca com garotos que pensam diferente, que têm a base para resolver problemas e colocar inovações no mercado. Então, estamos fazendo isso também. Passamos uma lei de parceria público-privada. Ainda não acabou o primeiro projeto e já o investimento em infraestrutura pública no Paraguai cresceu 4 vezes que a média dos últimos 10 anos. E isso está começando a gente está começando a ver, até gente que visita Assunção seguido me diz, olha, o que aconteceu essa nova ruta do aeroporto? A gente está começando a sentir que é bom investir em infraestrutura pública. Fizemos outra reforma transcendental, que é como se chama, abogado? Achicamento, como se diz. Ok, em termos relativos, fizemos o Estado mais pequeno. Encolhimento, isso, encolhimento. Quando nós assumimos o governo, de cada real ou dólar arrecadado de imposto, 85 centavos ia para pagar salário. Hoje, só 73 vai para pagar salário e a arrecadação subiu 95% em termos nominais de 2013 a hoje. É por isso que nós temos duplicado os programas sociais, é por isso que nós temos sextuplicado as casas populares, é quadruplicado o investimento em infraestrutura. Era muito fácil, era uma tentação muito espetacular cobrar mais imposto. Isso é mais fácil. Mas ainda com 10% de imposto, tem muita gente no Paraguai que não quer pagar imposto. Imagine como é. Nós ainda temos uma evasão fiscal importante no Paraguai, que estamos trabalhando nisso. Então, já falamos de por que investir, já falamos das reformas, e agora quero compartilhar com vocês o que aconteceu na economia do Paraguai nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, os supermercados cresceram 82% em quantidade de locais. Nos últimos 4 anos, o consumo de combustíveis cresceu 50%. No ano 2017, se consumiu 50% mais combustível no Paraguai que no 2013. A demanda de cimento cresce a 15% ao ano. A demanda de eletricidade cresce a 12% ao ano. O estoque de investimento estrangeiro direto cresceu 28% de 2013 a 2016, ainda não temos o número de 2017. A pobreza baixou de 31% a 28%. A pobreza extrema baixou de 7% a 5,7%. E o subemprego urbano baixou de 20% a 12%. Eu sempre gosto dos economistas que falam PIB, papo. Eu gosto de falar dos números reais, que a gente toca. E logo, qual é a agenda com o Brasil? Com o Brasil, nós colocamos, eu sempre lembro da primeira reunião do presidente Cartes com a presidenta Rousseff, foi em setembro de 2013, no Palácio do Planalto. Era uma reunião de 35 minutos. O embaixador Cáceres já estava, não. Acabou sendo uma reunião de 1h30, estragou todo o protocolo de Itamaraty, o almoço queimou, mas foi uma boa conversa, porque foi a conversa que dicta os novos termos da relação Brasil-Paraguai. O presidente Cartes falou, presidenta Dilma, nesse entonces, Paraguai quer deixar de vir cá pedir propina, queremos um cupo para vender na fronteira. Paraguai quer ser parceiro. Parceiro quer dizer, eu coloco minha parte, você coloca a sua e vamos crescer junto.
E aí colocamos pela primeira vez, o Fernando Pimentel era ainda ministro da Indústria e Comércio. Nesse momento, o Brasil importava da Ásia 70 bilhões de dólares de manufaturas. Brinquedos, autopeças, motores elétricos, calçado, vestiário, plástico, sei lá. E aí colocamos, por que nós estamos dando de graça para o chinês, para o vietnamita, estamos fazendo-lhe muito gordo com o nosso dinheiro? Por que nós não pensamos numa agenda imaginativa? Vamos fazer isso mesmo no Paraguai. Emprego não vai sair do Brasil porque hoje está importando. O empresário brasileiro vai proteger seu mercado com competitividade, não com aranceles altos. O dinheiro não vai ficar na China ou no Vietnã, vai voltar no Brasil e vai gerar crescimento econômico no Brasil. E aí a Dilma falou: "Oi, Pimentel, o que você acha?" Ele falou: "Muito interessante." E aí começou uma nova relação Brasil-Paraguai. Aí nós decidimos sair daquela imagem, sei lá, do leste, de barataria, das 105 novas indústrias de maquila só, 50 se instalaram em Ciudad del Este. 50. E outras 4 em Salto de Guairá e outras 7 em Pedro Juan Caballero. Quer dizer que aquela fronteira que era problema, está começando a virar polo de desenvolvimento para ganhar dinheiro, para gerar emprego para a gente. A outra prioridade com o Brasil é a integração física. Você imagina que Paraguai, o Brasil, Paraguai, tem uma ponte sobre o Rio Paraná? Uma ponte sobre o Rio Paraná. É aí que o presidente Cartes falou também: vamos fazer não a segunda ponte, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ponte. O Paraguai coloca seu dinheiro. O embaixador Cáceres sabe. Vamos fazer agora uma ponte nova entre Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, Chaco, Paraguai, para comunicar o Brasil com Chile, através do Paraguai. É a linha mais reta, mais rápida. Mas estávamos dormindo. Por 25 anos, o Brasil-Paraguai tinha uma agenda que era ir para frente, levar. Agora temos uma agenda boa, com metas boas que vão ser boas para a gente. Quem vai ganhar o negócio do ponte? Empreiteiras brasileiras e paraguaias. Quem vai ganhar com o Brasil saindo para o Pacífico? Brasil. Mas vai ganhar o dono do posto de gasolina no Paraguai, aquele que tem hotel, restaurante, lanchonete. Tudo isso que gera desenvolvimento econômico. Hoje nossas agendas são inteligentes, são beneficiosas para a gente. Logo, temos a hidrovia. A hidrovia é uma grande oportunidade que ainda não está sendo utilizada, nem sequer ao 10%. Falo números. O Mississippi, Missouri, Ohio System, nos Estados Unidos, transporta 500 milhões de toneladas ao ano. A hidrovia transporta 30. Mas nós produzimos a mesma quantidade de grão do que Estados Unidos. Imagine o potencial. Imagine o potencial. Sei que aqui estão grandes pecuaristas, agricultores do estado de São Paulo, do Noroeste. Temos tudo para fazer junto. Outro assunto na agenda é como nós protegemos nossos mercados, porque protegendo nossos mercados, protegemos nossos empregos dos chineses e dos indianos. Você já viu o indiano vir no Brasil? "Oi, quero vender textiles para você?" Não, ele entra. E lá temos uma agenda de fazer junto, com competitividade, aquilo que é bom no Brasil, fazemos no Brasil. Paraguai é grande comprador de maquinária agrícola do Brasil. Grande comprador de bens de capital, de fábricas inteiras do Brasil. Mas tem certa coisa que o Brasil já não tem como fazer. Já os custos estão mais altos. Então o Paraguai quer ser o parceiro, quer ser a roda de auxílio lá. Outro ponto da agenda é a luta conjunta contra o tráfico de drogas e os crimes transnacionais. Vocês não sabem porque não sai no jornal, mas, embaixador Cáceres, quanto malandro o Paraguai entregou o Brasil na fronteira antes de qualquer processo judiciário? Ano passado, 150. Então, nós compreendemos que
crime que tem dois lados não pode ser uma briga de um lado só, tem que ser dos dois lados. E lá, deixe-me acabar pela felicidade de ter sido sede. Assunção foi sede de um grande encontro de líder o ano passado, que o Rodrigo organizou. E agora que já estamos com uma nova relação, o Paraguai tem agora a presidência pro tempore do Mercosul, vamos a colocar na agenda do Mercosul a vontade dos grandes setores empresariais de nossos países. Convido aqui a fazer uma delegação, Marcos, 19 e 20 de março, vamos ter em Assunção um grande diálogo de alto nível político empresarial para discutir o futuro da relação Mercosul-União Europeia, o futuro da relação Mercosul-Aliança do Pacífico, o futuro das negociações conjuntas para a abertura de mercados agrícolas, o futuro da hidrovia. Então, gostaríamos muito que a gente ali de infraestrutura, ali de agricultura, ali de alimentos, possa estar com a gente, ser parte das palestras. Vai ser um evento muito importante. Os ministros de Agricultura, Infraestrutura, Indústria e Comércio dos países do Mercosul, da Espanha e do Portugal vão estar lá. Assim que gostaria de continuar esta reunião tão agradável. Agradeço muito porque ia falar curto, mas acabei falando mais. Muito obrigado pela paciência. Estou aqui aberto às perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado mais uma vez, presidente, pelo convite.